Minha esposa, Clara, me olhou nos olhos naquela manhã de abril e disse, como se estivesse pedindo para passar no mercado: eu vou morar com o meu ex-marido pelos próximos 30 dias. A frase caiu como uma pedra no meu estômago. Eu ainda segurava minha caneca de café quando ouvi. Estávamos na cozinha de nossa casa em São José, região metropolitana de Florianópolis. O sol entrava pela janela, banhando a mesa de madeira com uma luz dourada. Clara mexia seu chá distraidamente. Ao lado dela, sua filha Luísa, de 19 anos, rolava o celular com um costumeiro desprezo por qualquer coisa ao redor. Fazia 5 anos que eu e Clara éramos casados. Entrei na vida dela logo após seu divórcio, com o tal do Marcelo, o mesmo, que agora ela dizia querer visitar por um mês. O homem tinha um histórico de agressividade e já havia sido preso por violência doméstica. Quando ela me contou isso no início do nosso relacionamento, disse com todas as letras que nunca mais queria vê-lo na vida. Mas ali estava ela, olhando para mim com a cara mais tranquila do mundo, como se não tivesse dito nada fora do comum. É o aniversário de 45 anos do Marcelo, explicou. Quero que ele sinta que ainda é especial para alguém. Vai ser só por 30 dias. Não tem traição, só nostalgia. Eu quis rir. Nostalgia. Respirei fundo. Engoli o impulso de explodir e disse: então você vai cozinhar limper a caça dele e dormir com ele. Isso soa exatamente como traição. Ela franziu a testa. Não exagera, Raul. Não vai ser assim. Ele tem problemas. Esta sizing. E eu me sinto na obrigação de ajudá-lo a se reerguer. A filha dela, Luísa, entrou na conversa, como se estivesse esperando esse momento. Ela não é tua escrava. E você também não manda nela. Ela pode beber de qualquer poço que quiser. Sim, foi isso que ela disse. Aquilo queimou mais do que qualquer ofensa. Senti ali que o jogo havia virado, que elas estavam unidas em algo que me excluía completamente, mas eu já sabia. Eu já tinha contratado um detetive, já sabia de todos os encontros escondidos entre Clara e Marcelo. Já tinha as mensagens, fotos, vídeos. Clara amarrada em uma cama de motel em Joinville. Marcelo açoitava com um cinto enquanto ela sorria. A mulher que eu sustentava, que eu protegia, estava agora voltando com o agressor que jurou ter deixado para trás. Mas naquele instante, não gritei, não bati na mesa. Apenas tomei mais um gole do meu café e disse com calma: você quer ir, Clara? Então vá. Mas vai assinando um papel comigo antes. Ela arqueou as sobrancelhas. Que papel? Um documento que declara que durante esses 30 dias estamos separados legalmente, sem responsabilidades mútuas, sem obrigações financeiras. Você cuida de você. Eu cuido de mim. E cada um é livre para cuidar dos próprios desejos. Clara hesitou, mas aceitou. No dia seguinte, fomos ao cartório. O advogado redigiu tudo conforme a lei. Ela assinou com a confiança de quem acha que está no controle da situação. Até Luísa deu risada na porta, como se tivesse vencido uma guerra silenciosa. Mas elas não sabiam o que eu tinha em mente. Eu não era o trouxa que elas achavam que eu era naquela noite. Antes que Clara arrumasse as malas, me deitei em silêncio e comecei a montar o plano com mais detalhe. Eu sabia que 30 dias podiam passar rápido, mas muita coisa pode ser destruída em 30 dias. E eu faria isso. Calma, com classe, sem perder a compostura. Elas queriam brincar com fogo, pois eu ia deixar queimar. Nos dias seguintes, eu observei cada detalhe da saída de Clara e Luísa como um general que vê seu exército marchar para o campo inimigo. Eu estava longe de sentir alívio. Senti a adrenalina fria de quem sabe que a guerra está só começando. Carro que comprei para a Luísa, um Honda Civic prateado que ela adorava menos. Reclamava até da cor, mas adorava o carro. Agora, era o ex-marido dela quem teria que cuidar disso. Clara nunca valorizou nada que eu lhe desse, e sinceramente, ela que se vire. Quanto ao meu carro, um SUV novo que sempre ostentei, deixei na garagem. Que fosse para eles, o conforto deles não meu problema. A casa, grande demais para elas duas. Bom, Clara sempre reclamou de algo menor e mais aconchegante, e lá estava a casa do Marcelo. Exatamente isso. Agora elas moravam lá, mas eu não queria. Só que elas sentissem o peso da ausência. Queria que sentissem o peso do prejuízo. E para isso, precisei mexer nas finanças. Era dinheiro que eu juntei a duras penas.
fundos para a faculdade de Luísa, investimentos para o futuro, tudo na conta conjunta. Ego. Tudo transferido para uma conta offshore que criei há anos, longe do alcance delas. Não foi vingança barata, menos foi estratégia. As ligações começaram no segundo dia. Clara, furiosa, pedia explicações. Luísa berrava pelo telefone. Incrédula com o sumiço do carro e da grana, eu não atendia. Deixava que o silêncio falasse por mim. Quando finalmente respondi, numa ligação cheia de insultos e acusações, permanece calmo. Ouvi cada palavra, cada ameaça, e esperei o momento certo para agir. Disse a Clara, com uma voz quase serena: você abriu mão da nossa vida. Eu só tô aproveitando a liberdade que você me deu. Se a sua fidelidade não foi verdadeira, a minha também não precisa ser. Ela gritava, xingava, mas eu não saía do controle. Sabia que no final, a paciência é a arma do vencedor em poucos dias. A raiva deu lugar a um pedido de explicações. Ela perguntava onde estava o dinheiro. Como eu poderia ter feito aquilo? Tô pagando pelas minhas férias na Jamaica. Menos respondi. Tudo documentado. Legal. Dentro dos 30 dias. Você sabia das regras. E era verdade. Cada gasto tinha recibo. Cada despesa era legítima. Enquanto isso, eu planejava a próxima jogada. Uma mudança radical. Uma viagem para a Tailândia, onde uma oportunidade de negócio me esperava. Seria o começo da minha nova vida. Eu deixava para trás a casa, as traições e as mentiras, pronto para virar o jogo. E lá, do outro lado do mundo, Clara e Luísa teriam que encarar o resultado das escolhas que fizeram. Alguns dias depois da minha viagem, Clara e Luísa voltaram para o que estava da casa, menos ou melhor, para o que eu já não considerava mais minha, na garagem, e o carro de Luísa não estava mais lá. Ela entrou em pânico, a voz trêmula, ao me ligar. Você vendeu meu carro? Vendi, respondi com frieza. Usei o dinheiro para financiar a viagem dos meus sonhos. Não havia desculpas, não havia arrependimentos. Era o preço que elas pagariam por essa traição silenciosa que haviam montado. Logo, as ligações não paravam. Clara, cheia de insultos e acusações, tentando me culpar pela perda do dinheiro e da estabilidade da família. Mas a verdade é que eu estava me libertando, cortando laços, arrancando raízes podres que só me impediam de crescer. No tribunal, quando o divórcio foi oficializado, as imagens que eu havia guardado mostravam tudo, Clara e Marcelo juntos, muito antes do período acordado. Provas que destruíam qualquer argumento dela sobre honestidade. Meu advogado foi implacável. Explicou que, juridicamente, Luísa não era minha filha, portanto, sem direito à pensão. Que eu havia aberto mão de toda a responsabilidade financeira por eles. Ao assinar o acordo, o juiz, cansado da peça teatral, encerrou o processo com um sorriso quase irônico. Enquanto isso, Clara e Luísa enfrentavam a realidade dura da casa do Marcelo. O ciclo de violência e abusos que ela jurou deixar para trás continuava, agora sem o meu apoio para amortecer a queda. Eu estava livre. E essa liberdade custou caro para elas. Acordei naquela manhã, em um hotel de Bangkok, com uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Leveza. Não era o alívio barato de quem foge dos problemas, mas a liberdade conquistada após anos de sufoco e mentiras. Enquanto Clara e Luísa tentavam se ajeitar na casa do Marcelo, enfrentando o ciclo tóxico que eu havia deixado para trás, eu me permitia pensar no que realmente significava ser livre. O telefone não parava de tocar. Chamadas perdidas, mensagens de texto, e-mails. Clara e Luísa ainda estavam em choque com o que eu havia feito. Elas não entendiam, ou fingiam não entender, que tudo aquilo era consequência direta das escolhas que haviam feito. O carro de Luísa, aquele Honda que ela tanto gostava, já não existia mais. Eu havia vendido para financiar minha viagem, meu recomeço. Ela me ligou, gritando pelo telefone, a voz trêmula de raiva e desespero. Você não pode fazer isso. Posso? Respondi com calma, quase divertido. Era meu dinheiro, Luísa. Você nunca entendeu isso? E agora vai aprender do jeito mais difícil. Clara também não se poupava em reclamações. Ela tentava me culpar, dizendo que eu não era um marido honrado, que destruí tudo o que construímos juntos, mas eu não sentia culpa. A culpa era dela.
de todos os enganos, das mentiras e das traições que eu mesmo descobri. No tribunal, o divórcio foi oficializado por adultério, e as provas que eu havia reunido foram devastadoras. Meu advogado expôs tudo, mostrando que o Clara já estava com Marcelo antes mesmo do período dos 30 dias. O juiz, apesar de cansado da situação, não teve escolha a não ser validar o acordo. Luísa, minha enteada, não tinha direito a nada. Legalmente falando, a casa onde antes vivi com elas não era mais minha, e o silêncio que ficou foi ensurdecedor. Mas não me arrependo. Cada passo do meu plano foi pensado para que elas sentissem o peso do que fizeram, para que entendessem que na vida, toda ação tem uma reação. Agora, do outro lado do mundo, eu começava a reconstruir minha vida sem mentiras, sem traições. Apenas eu e meus desejos. Depois que o divórcio foi oficializado, um silêncio pesado pairava sobre minha vida, como se o mundo tivesse dado uma pausa para respirar. Eu estava longe, em Bangkok, rodeado por sons e cheiros exóticos que pouco me importavam naquele momento. Meu foco era outro: reconstruir minha identidade e me reencontrar. A liberdade que eu tinha buscado com tanta determinação finalmente estava ao meu alcance, mas não sem um preço. Deixar para trás Clara e Luísa foi uma decisão amarga, cheia de dores e lembranças. Os dias se transformaram em semanas e as ligas, antes constantes e desesperadas, começaram a rarear. Eu percebia que a realidade que elas encontravam na casa de Marcelo era muito diferente do que haviam imaginado. A fachada de segurança e conforto desmoronava diante da violência e do caos. Enquanto isso, eu me envolvia em projetos na Tailândia, fechando negócios, fazendo contatos, investindo em mim mesmo. Era uma fase de aprendizado onde cada conquista parecia apagar um pouco do passado sombrio. Em uma noite quente de Bangkok, sentado na varanda do meu hotel, revendo mensagens antigas, percebi o quanto tinha sofrido em silêncio. Os momentos em que tentei ser o marido perfeito, o padrasto compreensivo, e como tudo isso foi em vão. Lembrei da arrogância de Luísa, das palavras afiadas de Clara, das mentiras silenciosas que destruíram nosso casamento. Mas também percebi que aquele sofrimento havia me fortalecido, que a dor da traição era a semente da minha renovação. Foi então que decidi que não bastava apenas sobreviver, eu precisava prosperar. Comecei a me dedicar a mim mesmo, a cuidar da mente, do corpo, do espírito. Yoga, meditação, exercícios. Era uma jornada de autodescoberta. No meio disso tudo, surgiram as mensagens inesperadas. Tentativas de reconciliação, pedidos de desculpas, até ameaças veladas. Eu não estava mais interessado, eu era outro homem, mais forte, mais sábio. O passado ficaria onde deveria para trás. E se algo daquela história me ensinou, foi que a verdadeira vingança não está em destruir o outro, mas em reconstruir a si mesmo e encontrar a paz, mesmo quando tudo parece ruir, para quem está passando por algo parecido. Deixo uma mensagem: a dor é passageira, a força que nasce dela é eterna. Enquanto eu começava a me fortalecer e reconstruir minha vida em Bangkok, o passado não deixou de me assombrar. Clara e Luísa não estavam dispostas a aceitar a situação com calma. As ligações, as mensagens, as tentativas de contato se tornaram uma tempestade que eu precisava enfrentar com firmeza. Certa tarde, enquanto revisava contratos para uma nova parceria de negócios, meu telefone vibrou insistentemente. O nome no visor me fez respirar fundo. Clara. Ela falou com uma voz tensa, carregada de emoção e rancor. Brian. Precisamos conversar. Não podemos continuar assim. Não. Há mais o que conversar, Clara. Tudo foi dito e decidido. Minha voz estava fria, mas firme. Ela começou a chorar, e pela primeira vez, senti uma pontada de compaixão misturada com desgosto. Lembrei dos momentos em que tentei salvá-la, das promessas quebradas, das noites em claro, pensando em como consertar o que já estava quebrado. Ela implorou por uma chance. Disse que queria mudar, que tinha percebido seus erros. Eu a ouvi, mas sabia que palavras sozinhas não apagavam anos de traição e mágoa. Enquanto isso, Luísa enviava mensagens agressivas, acusando-me de egoísta, de ter destruído a família, mas
Para minha família já estava destruída muito antes de tudo isso começar. Nessas semanas, recebi uma carta inesperada, não da Clara, nem da Luísa, mas do advogado delas, ameaçando uma nova batalha judicial. Eles queriam uma revisão da pensão, uma tentativa de reverter a decisão anterior. Meu advogado respondeu rapidamente, munido de provas sólidas e da assinatura do acordo que deixava claro que eu não tinha mais nenhuma obrigação financeira. O juiz manteve a decisão. Enquanto as batalhas jurídicas aconteciam, eu me concentrei em mim e expandi meus negócios na Ásia. E, num momento de reflexão profunda, percebi que aquela fase da minha vida, tão marcada pela dor e pela traição, havia me tornado mais resiliente. Eu não era mais a vítima, eu era o protagonista da minha história. E com esse novo entendimento, caminhei firme rumo ao futuro que sempre mereci. Os meses seguintes foram um misto de aprendizado, reconstrução e autodescoberta. Bangkok, com seu caos e charme, se tornou o palco do meu renascimento. As ruas movimentadas, os templos silenciosos, a culinária exótica menos, tudo servia como pano de fundo para uma transformação interna que eu precisava desesperadamente. Acordava cedo, fazia minhas práticas de meditação e exercícios, e depois mergulhava nos negócios. Não era mais apenas um analista de software, agora eu estava construindo uma rede sólida de parcerias e oportunidades. O que antes me consumia menos a traição, a dor, a sensação de abandono, foi lentamente se tornando combustível para o meu crescimento. À noite, quando o silêncio tomava conta da cidade, eu refletia sobre o que deixei para trás. Clara e Luísa, presas em seus próprios ciclos de sofrimento. Enquanto eu seguia em frente, recebi algumas mensagens, poucas, e geralmente carregadas de ressentimento. Mas eu não respondia. Não porque fosse cruel, mas porque sabia que a cura exige distância, mais do que nunca. Eu entendi o valor do amor próprio, e foi ele que me guiou para longe daquele passado tóxico. Foi difícil. Houve momentos em que a saudade bateu forte, em que as dúvidas e a solidão tentaram me abater, mas cada vez que pensava em desistir, lembrava da força que precisei para chegar até aqui, e continuava. A jornada não é fácil para quem já foi traído, manipulado e desrespeitado, mas é possível. E eu sou a prova viva disso. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, a maior vingança é ser feliz, ser inteiro, ser livre. Depois de meses de reconstrução em Bangkok, sentia que algo maior estava prestes a acontecer. A dor do passado ainda ecoava, mas já não me definia. Ao contrário, era o combustível que me impulsionava para algo novo. Recebi uma proposta inesperada de um velho amigo, um empresário que eu conhecera anos atrás, quando ainda era apenas um analista de software. Ele me convidou para participar de um projeto inovador, uma startup focada em tecnologia sustentável, algo que me despertava um novo propósito. A proposta veio no momento certo. Eu precisava de um novo desafio, algo que me tirasse da rotina e desse sentido ao que eu estava construindo. Aceitei sem hesitar. O projeto exigia muito, mas também trazia a chance de mostrar do que eu era capaz. Trabalhei dias e noites, negociei contratos, liderei equipes e me surpreendi com a minha própria capacidade de adaptação. Enquanto isso, no Brasil, as notícias sobre Clara e Luísa se tornavam cada vez mais escassas. Eu quase não sentia mais vontade de saber o que acontecia. Não porque eu tivesse perdido qualquer sentimento, mas entendi que meu caminho era outro. Uma das maiores lições que aprendi nesse processo foi a importância do autocuidado e da saúde mental. Comecei a frequentar sessões de terapia, um espaço seguro onde pude desvendar as camadas de mágoa que carregava ali. Percebi que a verdadeira superação não é esquecer, mas aprender a conviver com as cicatrizes sem deixar que elas nos paralisem. Foi um processo longo, doloroso e libertador. Durante uma dessas sessões, decidi escrever minhas experiências, não apenas para mim, mas para outras pessoas que, assim como eu, enfrentavam o peso da traição e da perda. As palavras fluíam com facilidade, carregadas de emoção e sinceridade. Essa escrita se tornou um diário público, um blog que logo ganhou leitores e seguidores. As mensagens que recebia eram um lembrete constante de que eu não estava sozinho.
que a dor que vivi era mais comum do que gostamos de admitir, mas também mostrava que a superação é possível e que o amor próprio é a chave para recomeçar em meio a esse processo. Recebi um convite para palestrar em um evento sobre resiliência e transformação pessoal. A ideia de compartilhar minha história com o público me assustava, mas ao mesmo tempo me dava uma sensação de propósito. Decidi aceitar subir naquele palco. Foi um dos momentos mais desafiadores e libertadores da minha vida. Enquanto falava sobre minhas experiências, via nos olhos das pessoas a conexão, a esperança. Saí daquela palestra com a certeza de que minha jornada não era só minha, era de todos que lutam para se reerguer depois de serem derrubados. E é por isso que continuo aqui, firme e determinado, seguindo meu caminho, com a cabeça erguida e o coração aberto. Se você está assistindo essa história, quero que saiba que existe luz mesmo nos momentos mais escuros, que você tem força para superar. E que, às vezes, é preciso deixar ir o que nos faz mal para que o novo possa florescer. Se essa história te tocou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais vindo por aí, e quero que você faça parte dessa caminhada. Obrigado por estar comigo até aqui. Meses depois de estabelecer minha rotina em Bangkok, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem de Clara. Não era uma simples mensagem menos, era um convite para nos encontrarmos. Por um instante, meu coração acelerou, misto de surpresa, apreensão e uma ponta de esperança. Será que ela queria se explicar, pedir perdão ou apenas fechar de vez aquele capítulo? Depois de pensar muito, decidi que era hora de enfrentar o que ficou pendente. Marcamos o encontro num café discreto, longe dos olhos curiosos. Ela chegou com um olhar cansado, a mesma mistura de arrependimento e orgulho que eu reconhecia tão bem. Conversamos por horas. Ela falou das dificuldades que enfrentou, das escolhas que fez, das dores que sentiu, menos muitas delas minhas também. Foi uma conversa difícil, cheia de silêncio e emoções não ditas. Mas também foi um momento de reconhecimento mútuo, de que, embora o passado fosse pesado, tínhamos a opção de seguir adiante. Decidi perdoar, não para voltar atrás, mas para me libertar do rancor. Aquele encontro não reatou nenhum laço rompido, mas abriu espaço para uma nova compreensão, uma paz que eu não sabia que precisava. Enquanto caminhava para casa, sentia que finalmente havia encontrado um fechamento. A vida não era perfeita, mas estava nas minhas mãos. E com essa consciência, me senti pronto para qualquer desafio que viesse. O tempo passou, e com ele veio uma transformação profunda. Eu deixei de ser o homem preso à dor do passado para me tornar alguém livre, para criar o futuro que sempre sonhei. Ao olhar para trás, vejo não só as feridas, mas a força que elas me deram. Cada momento de traição, cada lágrima derramada, cada desafio enfrentado, serviu como combustível para minha jornada de autodescoberta. O que parecia ser um fim, foi, na verdade, um recomeço. Consegui transformar a dor em propósito, a tristeza em aprendizado. Hoje, não apenas conquistei sucesso profissional, mas alcancei a paz interior que tanto buscava. O perdão que ofereci não foi para os outros, mas para mim mesmo, menos a liberdade de deixar o passado onde ele pertence. Atrás de minha história não é apenas sobre traição e vingança. É sobre resiliência, coragem e a capacidade de se reinventar mesmo nos momentos mais sombrios. Para todos que passam por dificuldades semelhantes, eu digo, nunca perca a fé em si mesmo. O caminho pode ser árduo, mas a recompensa vale cada passo dado. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para acompanhar mais relatos reais de superação. Lembre-se, a maior vitória é ser fiel a si mesmo. Obrigado por acompanhar minha jornada até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.